Então agora eu vou ler explicando essa passagem, ok? Então vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 31, a partir do versículo de número 3. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, certo? De ramos formosos e de sombrosa ramagem, e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. Como eu disse, essa região Líbano, onde ficava a Síria, é onde se encontrava o Jardim do Éden. Ok? Cedro aqui se refere a uma hierarquia angelical, um querubim, que neste caso é o maior de todos, o mais poderoso de todos os outros cedros, de todos os outros querubins. De sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. Sombrosa ramagem, que exercia grande autoridade. A alta estatura diz respeito à sua importância ou à importância que lhe davam, o seu poder. O seu topo estava entre os ramos espessos. Ele ocultava o seu crescimento, então ele trabalhava de forma sucinta, de forma equilibrada. E você vai entender o porquê. As águas o fizeram crescer. Quem são essas águas? Lá em Apocalipse 17, vamos lá. Apocalipse 17, 1 diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz, da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Quem são essas águas? Versículo 15 do mesmo capítulo. E disse-me: As águas que viste, que se assenta a prostituta, meretriz, são povos, multidões, nações e línguas. Então as águas eram as nações de todo o mundo. As águas o fizeram crescer. O abismo, que é a região onde estão as águas, o exalçou, o tornou grande. As suas correntes ou a influência que ele tinha sobre essas águas, sobre esses povos, corriam em torno da sua plantação. Sobre essas águas corriam em torno da sua plantação. E ele enviava regatos, pequenas correntes de águas, ou seja, ele dividiu aquela grande correnteza, aquela grande veneração dos povos sobre quem ele exercia influência, poder, que lhe deram crescimento, que lhe deram importância, grandeza, que o exalçaram, com todas as árvores do campo, com as outras árvores que ali estavam com ele. Então, se essa grande árvore é um querubim, as outras são os anjos. Certo? Os anjos, que também estavam divididos em hierarquias. E nós já vamos compreender essas hierarquias, beleza? Por isso, por toda essa influência do povo que lhe fez crescer, né? Que lhe deu a importância, que o exalçou, o tornou grande, né? Por ele ter dividido toda essa influência, essa idolatria, essa veneração com os outros anjos, com a plantação, elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. Ele passou a ter poder, domínio, autoridade sobre todas as outras árvores do campo. E se multiplicaram seus ramos e se alongaram as suas varas. Ou seja, o seu poder se tornou maior. Ele começou a exercer poder. Cada momento ele exercia poder com a sua influência sobre mais anjos. Olha que coisa. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que ele enviava. Ele dividia.
Ele dividiu sua veneração. Por isso que nós vemos em todas as nações cultos a divindades distintas, que são justamente esses anjos a quem ele enviava os regatos, com quem ele dividiu as muitas águas. Ou seja, a influência dos povos, a veneração dos povos, que lhe exalçaram, que lhe deram crescimento, que lhe engrandeceram. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam sobre a sua sombra. Ele passou a ter poder sobre toda a criação, inclusive do ser humano. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo de número 1, Gênesis 1, 26, nós encontramos a seguinte informação. E disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O homem só não exerceria poder sobre ele mesmo, mas teria poder sobre toda a criação. Quando Satanás derrubou o homem na queda, então ele passou a ter poder sobre toda a criação, inclusive o homem. Certo? Versículo 7. Assim era ele formoso na sua grandeza, admirado na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas, povos, nações, multidões e línguas. Apocalipse 17, 1 e 15, para você encontrar a informação, o que atesta isso. Agora vamos às hierarquias. Versículo 8. Os cedros, ou seja, os outros querubins, não o podiam escurecer no jardim de Deus, porque estavam debaixo dos seus ramos, das suas varas. Ele exercia poder sobre eles. Então eles não podiam escurecer, não fariam sombra sobre ele. Ele fazia sombra sobre eles. Veja bem, os cedros não podiam escurecer aonde? No jardim de Deus, no Éden. Então eles estavam todos aonde? No Éden. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias, os serafins, não igualavam os seus ramos, não tinham a mesma influência que ele. Lembrando que os serafins eram aqueles que ficavam ao redor do trono de Deus. Eram anjos extremamente admirados, venerados por conta da posição em que eles se encontravam. E as castanheiras, ou seja, os arcanjos, não eram como os seus renovos, ou seja, não tinham o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria que ele. Não eram tão estrategistas quanto ele, porque o arcanjo, ele é aquele que lidera exércitos, né? E não tinham a mesma sabedoria, a mesma estratégia, a mesma inteligência, a mesma administração que ele. Nenhuma árvore no jardim de Deus, nenhum anjo no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura, na admiração que ele tinha. Versículo 9. Formoso o fiz, admirável o fiz, com a multidão de seus ramos, e todas as árvores, todos os anjos do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Vocês entenderam? O texto, literalmente, ele traz uma informação. E espiritualmente, pela revelação, ele te traz outra. Tenho certeza absoluta que você nunca percebeu que Ezequiel 31 se referia ao episódio do Éden. O que aconteceu lá. Quem eram as personagens que ali estavam. Agora veja bem.
Depois que Adão e Eva experimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, depois que eles pecaram, eles foram se esconder entre as árvores do jardim. Quem eram essas árvores entre as quais eles foram se esconder? Aquelas que tiveram inveja dele. E o que um invejoso faz? O que o invejoso faz? Ele quer ter, fazer, provar, desfrutar daquilo aquele a quem eles têm inveja fez, provou. Eles querem ter a mesma coisa, a mesma experiência, passar por aquilo. O invejoso é assim, ele quer ser igual. Por isso que ele se aproveitou e passou a ter influência sobre eles. Ele dividiu com eles. Ele foi extremamente inteligente. Vendo que eles tiveram inveja, o que ele fez? Bom, vou controlar esses caras aqui, ó. Toda essa influência que eu estou exercendo agora, todo esse poder que eu estou exercendo sobre a humanidade, sobre os povos, eu agora vou dividir um pouquinho com cada um. Daí então, todos eles vão se sujeitar a mim. Esse foi o plano dele. E foi o que aconteceu. Agora, eles tiveram inveja. E o invejoso ele deseja fazer. E se ele concedeu a eles que fizessem o mesmo, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Gênesis capítulo de número 6. Por aqui você vai descobrir o pecado de Adão e Eva. Gênesis 6. O que os invejosos fizeram? Gênesis 6, a partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, aqui no caso os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. O homem só se tornou carnal a partir deste episódio. Carnal no sentido de pecaminoso ao extremo. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, também comparado àqueles que desejaram suas filhas. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias caídos na terra, e também depois. Algumas traduções trazem gigantes, outras trazem nefelim. O que é um nefelim? Nefel, nafal, caído, ser com grande poder caído. A terminação in em hebraico ela é plural. Então nefelim já é plural, não precisava nem colocar um S, nefelins, porque nefelim já é plural. Havia naqueles dias nefelim, seres de grande poder caídos na terra. E também depois. Então antes, olha que interessante, antes da queda desses anjos, tendo filhos com as mulheres, antes da queda deles, já haviam alguns caídos na terra. Já haviam alguns caídos na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, estes, entraram as filhas dos homens, possuíram como mulheres as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes filhos eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, homens com força e poder sobrenaturais. Os filhos dos anjos. Então o filho de um anjo não é um nefelim. O termo nefelim se refere à queda do anjo. Agora, o que se refere aos filhos eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Aí entra mitos gregos, contos hindus e de tantas outras
nações sobre a face da terra, com as quais os anjos tiveram relações com as filhas dos homens. E deles geraram filhos. Então a inveja que os anjos tiveram foi justamente aquilo que Satanás havia feito com Adão e Eva, ou seja, relações sexuais. Por isso, eles fizeram aventais para cobrir as suas partes íntimas. Por isso que eles perceberam que eles estavam nus. Eva se viu atraída fisicamente pela árvore. Quando você pega, por exemplo, a Bíblia NVI e você lê Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, olha o que diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu e deu a seu marido e ele comeu também. Então Eva se viu atraída, ela desejou a árvore, e o fruto foi a consequência da atração que ela sentiu pela árvore, porque a árvore era formosa, era atraente, era agradável, era admirável. Então Eva foi lá, atraída pela árvore, teve relações com a árvore, o seu fruto, pecado. E o que ela fez? Foi lá e dividiu com seu marido. Ali em Gênesis capítulo 3, versículo 6, aconteceu, presta bem atenção, aconteceu o primeiro ato do adultério e do homossexualismo. Eva traiu Adão com a árvore. Adão traiu Eva com a árvore, com o querubim da guarda ungido, com Satanás. Certo? Ali foi o primeiro adultério e o primeiro ato homossexual. Então, quando se diz que o indivíduo nasce homossexual, isso é uma verdade, é uma possibilidade. Mas não quer dizer que tenha encarnado uma alma feminina no indivíduo. Não, ele apenas tem atração por outro homem por conta daquilo que Satanás fez com Adão. E quando nós vemos aí mulheres que não conseguem se controlar, não conseguem ser fiéis, não só mulheres como homens, por que disso? É porque o adultério foi colocado dentro da natureza após o pecado. Então nós temos todo tipo de imoralidade que distorce os padrões morais, éticos, por homossexualidade, adultério, fornicação, orgias, desejo insaciável. Tudo vem ali de Gênesis 6. Tudo. E a única forma de mudar isso é a conversão. É o homem e a mulher se equiparando a Cristo comportamentalmente, transformando o seu comportamento pela renovação que sofre no entendimento. Isso está lá em Romanos capítulo 12, no versículo de número 2. Quando isso acontece, quando nós alcançamos a estatura de Cristo, em Cristo é desfeito a homossexualidade, o adultério, a fornicação, a imoralidade sexual, é desfeito tudo ali. Se você não alcança a estatura dele, você vai viver por resto da sua vida sujeito a uma dessas condições, ou sujeito e praticante de todas, sendo adúltero, homossexual, fornicário, infiel, bígamo, bissexual, enfim. Você está entendendo? Então a inveja desses anjos foi saciada em Gênesis 6. Mas já haviam caídos. Já haviam caídos na terra. Só que Satanás não havia caído. Nem ele e nem os seus anjos. Muitos anjos do jardim não entraram nesse projeto aqui. Inclusive, deixa eu ver aqui onde está. Na Bíblia Apócrifa, no livro de Enoque, no capítulo de número 6, fala da queda dos anjos, né? Olha só, livro de Enoque, capítulo 6, versículo 1. Quando outrora aumentou o número dos filhos dos homens, nasceram-lhe filhas, bonitas e amoráveis. Os anjos, filhos dos céus,
ao verem-nas, desejaram-nas e disseram entre si: vamos tomar mulheres dentre as filhas dos homens e gerar filhos. Versículo 2. E disse-lhes então o seu chefe, Shem e Asa: eu receio não queirás realizar isso, deixando-me no dever de pagar sozinho o castigo de um grande pecado. Eles responderam-lhe em coro: nós todos estamos dispostos a fazer um juramento, comprometendo-nos a uma maldição comum, mas não abrir mão do plano e sim executá-lo. Então eles juraram conjuntamente, obrigando-se a maldições que a todos atingiram. Eram ao todo 200 os que nos dias de Jared haviam descido sobre o cume do monte Hermon. Chamaram-no Hermon porque sobre ele juraram e se comprometeram a maldições comuns. Tá vendo de onde vem o monte Hermon, que todo mundo fala aí? Assim se chamavam os seus chefes. Aí aqui vai vir a lista dos nomes. Shamiasa, o superior de todos eles, Araquiba, Ramael, Cocabiel, Tamiel, aí vem os nomes de todos eles. Capítulo 7, versículo de número 1. Todos os demais que estavam com eles tomaram mulheres e cada um escolheu uma para si. Então começaram a frequentá-las e a profanar-se com elas. E eles ensinavam-lhes bruxarias, exorcismos, feitiços, familiarizavam-nas com ervas e raízes, e aí vai. Vocês entenderam? Então tudo isso tem descrito. Todas essas informações nós temos acesso a partir da revelação, a partir do entendimento que Deus concede. Entenderam? A partir logo todo tipo de imoralidade sexual, seja homoafetiva ou heteroafetiva, todas elas surgiram ali em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6. Já em Gênesis capítulo de número 6, uma coisa que as pessoas não sabem é que não haviam só anjos homens ou machos, haviam também anjos fêmeas. Como assim? Não existe anjo macho nem fêmea. Eu aprendi lá na igreja que anjo não tem sexo, meu amado. Quando a Bíblia diz, Jesus falando, que nos céus nós não casaremos, mas havemos de ser como os anjos no céu, ele está se referindo à castidade, à santidade, ao celibato, e não a não ter genitália, e não a não ter sexo definido, macho e fêmea. Você está entendendo isso? E eu vou te provar isso. Em Zacarias, capítulo de número 5, versículo de número 9, no versículo de número 9 diz o seguinte: e levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com suas asas, pois tinham asas como as asas da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então tem anjo mulher, sim. Tem anjo macho e tem anjo fêmea, ok? Essas mulheres de asas são anjos mulheres. Por isso que no credo grego antigo tinham as divindades femininas, tinham as deusas, como também em outros credos tinham as deusas. Da onde veio essa ideia? Se Satanás dividiu a admiração, a veneração, a adoração recebida pela humanidade com esses outros anjos, e todos eles se tornaram divindades locais, potestades locais, é óbvio que dentre eles haviam também esses anjos mulheres que se tornaram as deusas. Alguns inclusive se reuniram em grupos por nações, de acordo com a sua hierarquia. Todos os sujeitos a determinado anjo
que era tido como a entidade maior, tinha abaixo suas subdivindades, que eram seus subalternos, as chamadas potestades locais, compostas por uma suprema e outras subdivindades. Isso aconteceu em todo o mundo. É que nos faltam informações por conta da Igreja Católica, que saiu o mundo afora destruindo tudo aquilo que nos trazia informação, que nos revelava uma série de fatos interessantes. Mas quando você sai aí mundo afora viajando, você vai encontrar contos de divindades em toda a Ásia, em toda a África, em toda a América, divindades distintas daquela que nós conhecemos por intermédio dos judeus. E mesmo por intermédio dos judeus, nós temos acesso a uma série de divindades distintas, inclusive a divindade que eles pensam que era o Pai, não é o Pai. Era o enganador se passando pelo Pai. Jesus Cristo desmascara, revela essa divindade por conta do seu comportamento e da instrução. Ele fala que o Pai é aquele que ele manifesta com seu comportamento, aquele que ele ensina através da sua palavra. Ele deixa bem claro que se ele não viesse, ninguém teria a menor ideia de quem era Deus, porque ele foi o responsável em revelar Deus para aqueles a quem o Pai lhe confiou, ou revelar Deus para quem ele quisesse. Então quem é que veio antes, dizendo-se Deus, passando-se por Deus, jogando pragas, destruindo todo mundo, fazendo acepção de pessoas, pestes, mexendo com o clima, causando terremotos, furacões, vendavais e uma série de outras coisas terríveis que culminaram aí, inclusive na extinção de nações inteiras. Não era o Pai. Então eu quero deixar bem claro para vocês isso, que houveram várias divindades veneradas pelos locais, pelos outros gentios, e que dentre os judeus eles foram enganados também pela potestade ali que acompanhava determinados anjos que foram tidos por divindades pelos judeus. Por exemplo, aqueles que apareceram no Monte Sinai, a quem eles atribuíram a divindade do Pai, dizendo que Deus estava lá, quando na verdade Estevão em Atos 7 revela que quem estava no Monte Sinai não era o Pai, era o anjo que apareceu na sarça. Mas depois aquele anjo vira casaca e começa a apresentar-se, manifestar-se como Deus. Então é necessário que você tenha acesso a essas informações para você não sair por aí crendo de maneira errada, crendo de maneira distorcida, pecando, né, contra a divindade de Deus, atribuindo a ele comportamentos que não lhe são característicos, comportamentos que não foram revelados por Jesus Cristo, totalmente opostas ao Deus revelado em e por Jesus Cristo. Ok? Irmão, quer dizer então que realmente existiram anjos homens e anjos fêmeas? Existiram divindades masculinas e femininas. Depois que Satanás dividiu, né, a sua glória, ali os seus regatos entre as árvores do campo, entre esses anjos que foram recebidos como divindades, e cada um, de acordo com a sua casta, criou uma potestade que exercia poder sobre determinada nação, como a potestade da Pérsia, que o arcanjo Miguel teve que combater para liberar espaço para que o anjo do Senhor descesse e trouxesse ali a resposta para Daniel. Então eu espero que vocês tenham entendido o que realmente aconteceu no Jardim do Éden. O que realmente aconteceu. E aqui mesmo em Ezequiel 31, a partir do versículo de número 10, nós já entramos em um outro ponto, numa outra questão, que é o juízo, né, que viria a sofrer e que sofreu depois, e até o que ainda vai sofrer, Samael, Abaddon, que popularmente é conhecido como Lúcifer, enganador, que é o diabo, Satanás, adversário, certo? Agora vamos para Ezequiel, capítulo de número 28, continuando ainda nessa explicação, agora já sabendo que ele é um querubim, né? Detalhando aí algumas informações sobre ele. Ezequiel, capítulo de número 28,
a partir do versículo de número 11. Você pode perceber que aqui no capítulo 28, no versículo 2, trata do príncipe de Tiro. Já no capítulo 28, a partir do versículo de número 12, fala do rei. Por que príncipe e rei? Porque um é o anticristo e o outro é o seu pai. Quem é ele? O querubim da guarda ungido. E você vai entender isso aqui. Então, Ezequiel 28, a partir do 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe. Deus sempre usa uma metáfora, né, sobre um assunto literal para revelar assuntos ou trazer informações, revelações espirituais, tá? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci, por isso ele não pôde ser expulso. Porque ele era um querubim ungido para proteger, ou seja, um querubim da guarda, ele tinha poder sobre todos os anjos do céu, certo? E ele era estabelecido por Deus, então havia um determinado ponto ou havia necessidade de um acontecimento para que ele pudesse perder o seu lugar. E foi o que aconteceu, que nós lemos lá na outra pregação, em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Qual é este monte santo? Qual era o monte que era aceso em fogo? Onde tinha as pedras afogueadas? O Monte Sinai, irmão. Ele estava lá no Sinai com os outros anjos, se passando por Deus. Entenderam? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Anomia, transgressão das leis de Deus. Esta era a árvore do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, o querubim da guarda ungido, estabelecido. Quando nós voltamos para Gênesis capítulo de número 3, ainda refutando a ideia de que ele havia caído antes da criação do homem, né? Isso é uma mentira deslavada, né? Porque senão ele não poderia estar no jardim, né? Então ele ainda tinha o seu lugar ali. Refutando essa ideia da sua expulsão antes, da sua queda antes, porque as pessoas confundem queda comportamental com queda, ser abismado, expulso do lugar onde ele estava. Então você tem que entender isso. Às vezes não é porque eu pequei que eu perdi a minha comunhão, a minha oportunidade de estar com Deus ou de ser salvo. Isso aí é apostasia. Então ele teve toda uma oportunidade. E quando não teve mais chance, então ele tentou uma última investida e foi aonde ele foi expulso. Gênesis capítulo de número 3. Versículo de número 11. Jesus pergunta assim para Adão. Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? 12. Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi.
13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor Deus à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias. Sobre o teu ventre andarás, sobre aqueles a quem gerares andarás, tendo domínio sobre eles. E pó comerá todos os dias da sua vida. Ou seja, vai se alimentar da miséria daqueles que foram feitos do pó, dos seres humanos. 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher e a semente da serpente teriam uma intriga. Muitos atribuem esse versículo referindo-se a Jesus. Mas na verdade, esse versículo se refere a todos aqueles que são de Deus, a partir de Jesus. Há um grande conflito entre os descendentes, os filhos da serpente, e os filhos da mulher, os filhos da igreja, até os dias de hoje. Você pode perceber que no versículo de número 22 do capítulo 3, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. É uma coisa que a humanidade não poderia saber. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore do Éden. Esse versículo de número 24, ele traz uma informação distorcida. Como assim, irmão, uma informação distorcida? Porque, na verdade, o que aconteceu ali não foi colocado como consta aqui no versículo 24. E havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, olha, isso aqui, ó, é o dicionário Vini. Tá vendo? Dicionário Vini. Da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. CPAD. Que diz o seguinte: a primeira referência ao querubim encontra-se em Gênesis 3:24, que deveria ser lido assim: a leste do jardim do Éden, ele fez morar num tabernáculo o querubim. A leste do jardim do Éden, ele fez morar num tabernáculo, nenhum templo. Presta bem atenção. O querubim. Que querubim? O querubim da guarda ungido. E a espada inflamada que se virava em si mesma para guardar o caminho da árvore da vida. E agora, irmãos? Essa é a tradução correta. Só que na Bíblia tem uma outra tradução. Então quer dizer, meus amados, que
Satanás foi colocado num tabernáculo a leste do jardim do Éden. E lá também havia a espada que impedia o homem de ter acesso à árvore da vida. Mas quem é que estava lá? Satanás estava lá, irmão, num templo. Depois que ele derrubou a humanidade, ele passou a ser uma divindade, irmão. Ele passou a ter poder sobre toda a humanidade. Puxa, tá vendo o quanto é importante ter revelação? Porque quando você tem revelação, todas essas informações chegam para você. Quando você é o portador, escolhido por Deus para isso. Daí então você tem a capacidade de dividir essas informações com as pessoas, formando essas pessoas para que elas também não sejam mais enganadas. Entenderam isso? Eu espero que nestas duas mensagens você tenha entendido, tenha ficado muito claro para você quem era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e as outras árvores que estavam no jardim. Deus abençoe você. Até a próxima. Fique na paz.